Hello, Cybers! Antes de começar esse vídeo, eu queria falar de umas coisas importantes. Eu tava mexendo em umas coisas antigas e aí eu comecei a pensar. Sabe aquelas coisas que são pessoais, mas que acabam se conectando com a sua vida profissional? Tipo, muitas marcas nos marcam quando a gente é criança. E quando a gente fica mais velho, a gente olha pra trás e fala, nossa, isso era pura estratégia de marketing e eu nem tinha reparado isso. Então, com esse quadro, eu queria abrir espaço pra falar sobre experiências minhas de vida de quando eu era criança ou até agora quando eu sou mais velha e falar sobre coisas que já aconteceram na minha vida com uma perspectiva de estudos que eu já fiz sobre branding, marketing ou neuromarketing, enfim. E para começar, eu queria começar falando de uma coisa que é muito especial para mim desde criança. E sabe, olhando para essa foto hoje, alguns anos depois, eu posso dizer que a Dora Aventureira talvez tenha influenciado um pouquinho mais a minha vida do que eu imaginava. Tipo, eu amava a Dora Aventureira, eu tinha um armário dela estampado, meus pais estamparam pra mim quando eu era criança. E eu cantava as músicas dela basicamente todo dia. Meus pais devem ter surtado com isso. E aí eu tava mexendo nessas coisas antigas e eu parei pra refletir. Como que uma criança de 5 anos era tão influenciada por uma marca e como que 10 anos depois ela ainda corta o cabelo igual a personagem. Parando pra pensar e olhando para o desenho da Dora, talvez eu possa refletir sobre algumas coisas sobre branding e neuromarketing que hoje eu tenho mais propriedade para falar o que realmente eu não tinha visto antigamente quando era criança. Talvez a Nickelodeon seja uma das marcas mais inteligentes quando a gente fala sobre estratégia de marketing. Primeiro, ela era musical, ela tinha música pra tudo e eu lembro de quase todas até hoje. E isso não é um acidente. No marketing a gente chama isso de sound branding, que é a estratégia sonora, onde talvez uma imagem ou logo, cores não passariam tão profundamente e emocionalmente algo comparado a um som. Até porque o som ele ativa uma memória emocional que talvez uma imagem não conseguiria passar. Eu sempre fui muito de música, o meu pai desde criança sempre me ensinou teclado e eu tenho ele até hoje, eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o teclado que meu pai me deu quando eu tinha uns 8 anos de idade. Eu amava quando ele me ensinava e depois eu tive até aulas de teclado. Então, comigo isso funcionou muito. E não só comigo. Quando você trabalha com um branding multissensorial, como por exemplo a visão, a audição ou até mesmo o movimento, ele cria uma sensação diferente de tudo aquilo que você já viu. A Dora não era só um desenho que eu assistia, ela era uma experiência que eu vivia todos os dias. E parando pra pensar também em outra coisa, ela chegava pra você e conversava com você. Ela perguntava, por exemplo, você gosta de piquenique? E óbvio, criança de 5 anos vai falar sim! E sabe, nenhum outro desenho fazia isso. Ela falava, nós gostamos de piquenique. Ela incluía você, sabe, na cena. Isso, na prática, se chama construção de comunidade. Não era tipo, eu gosto, era mais pra nós gostamos. Isso é muito importante, porque ela criava uma narrativa e incluía você nela. Isso cria um senso de pertencimento e vai além disso. O consumo que era passivo, agora se torna um engajamento ativo. A maioria dos desenhos, ele te faz apenas assistir a ele, você só consome o conteúdo. Já a Dora, ela te fazia participar do movimento. Você não só assiste ao conteúdo, como você faz parte dele. Quando você se sente parte de algo, você não esquece. Mas tem uma coisa na Dora que eu acho muito interessante, que ela nunca chegou e falou, hoje eu vou lá pro parque. Não, ela chegava e falava, olha, o Botas, ele precisa de ajuda, ele perdeu a bota no parque, vamos ajudá-lo? Ela dava uma missão pra gente. E eu, criança de 5 anos, eu queria ajudar ela, porque ela não tava me dando só um entretenimento, ela tava me mostrando um mundo, ela tava me dando uma missão, um propósito. Ela tinha uma estrutura clara em cada episódio, sendo eles problema, jornada, obstáculo, superação e recompensa. Por exemplo, atravessamos a ponte, conseguimos. Isso é estratégia de gamificação aplicada na narrativa. É o mesmo princípio de loop de dopamina que os videogames normalmente usam. Prepara o loop. Não, prepara o print. E funciona, porque o nosso cérebro é
programado para receber esse tipo de validação. Talvez essa seja uma das partes mais principais dessa reflexão que a gente está fazendo. Ainda falando sobre a Dora, tem uma parte que eu acho que é bem sofisticada nela. Ela podia ser um desenho muito conhecido por todos, mas além de um desenho, ela também podia virar um livro, um show ao vivo, um parque temático ou até mesmo um produto. Era sempre a mesma Dora, o mesmo Bottas, mas eles podiam estar em plataformas diferentes. E isso é narrativa transmediática, se a gente for parar para pensar. A marca, ela acaba atravessando e mantendo coerência de universo, sabe? Inclusive, tem uma marca que eu não sei se vocês conhecem, ela não é muito conhecida, a Disney. Ela faz isso com Star Wars. Tipo, a Marvel faz isso com a MCU também. E, bem, a Nickelodeon já fazia isso nos anos 2000 com o público infantil dela. E tinha em inglês, né? Nos anos 2000, a Disney Channel, a Nickelodeon, ou até mesmo o High School Musical, era uma cultura americana que estava no auge na época. Todo mundo queria falar inglês. E a Dora, ela surfava no Zeitgeist da época. Pra quem não sabe, Zeitgeist é o espírito do tempo, é o clima cultural de uma era. E ela não só ensinava a palavra map ou backpack, ela estava dizendo, você pode fazer parte desse mundo que está em alta. Você aí, criança, olhando nessa tela com 5 anos. E isso é convergência cultural. É a convergência que foi aplicada num branding infantil. Então, quando eu olho para trás para essa criança de 5 anos que tinha o armário da Dora, eu percebo que eu não estava sendo exposta só a um desenho, eu estava sendo exposta a uma estratégia de marca completa. E funcionou porque 20 anos depois eu continuo cortando o cabelo igual ela. E eu fico pensando, quantas marcas hoje aplicam isso de forma consciente? Quantas marcas constroem uma comunidade real? Quantas marcas criam um propósito além do produto? Quantas marcas conseguem atravessar as paredes da tela e não perdem a sua essência? São poucas. E a Nickelodeon já fazia isso lá em 2000 para crianças de 5 anos. Então, me conta uma coisa, qual marca que mais marcou você quando você era criança? E agora que você conhece esses conceitos, qual foi o que mais te marcou? Porque eu acho que quando a gente aprende a analisar o que funcionou para nós, a gente consegue construir marcas que funcionam para os outros. Enquanto eu penso como a Dora aplicou neurobranding em mim, você pensa também? Me fala aí nos comentários. Te vejo no próximo Enquanto Eu Penso.